Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore é um dos personagens mais importantes e emblemáticos da série de livros e filmes de Harry Potter. Ele é um dos principais responsáveis pela derrota de Lord Voldemort, sendo ele o autor do plano que envolvia ampliar a proteção ancestral que Lilian deu a Harry para que o garoto continuasse protegido e, no fim de tudo, ele fosse capaz de derrotar o Lorde das Trevas. Como diz o texto da figurinha de sapos de chocolate do velho bruxo, Alvo Dumbledore era diretor de Hogwarts, considerado por muitos o maior bruxo dos tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, o bruxo das trevas, em 1945, por ter descoberto os 12 usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho em alquimia em parceria com Nicolau Flamel. O professor Dumbledore gostava de música de câmara e boliche. Embora Dumbledore, em grande parte, seja retratado como essa figura extremamente poderosa, bondosa e amável, muitos fãs da comunidade de Harry Potter acham que, na verdade, ele não era tão bom assim. Em parte, eu acho que isso se deve ao fato de Alvo ter se unido a Gellert Grindelwald na juventude, que mais tarde veio a se tornar um dos maiores bruxos das trevas de todos os tempos. Dumbledore foi seduzido pelo poder, pelo desejo de se destacar e ser reconhecido pelo seu brilhantismo. E isso levou ele a pensar que ele tinha o direito de governar o mundo bruxo e trouxa junto com Grindelwald. Contudo, como todos sabemos, uma série de acontecimentos, que não vamos debater nesse episódio, porque eu vou falar com mais detalhes sobre eles em episódios futuros, fizeram com que Dumbledore caísse na real e compreendesse que o que Grindelwald e ele estavam fazendo era conclusivamente errado. Escravizar os trouxas não era o caminho adequado e sua sede pelo poder não o qualificava como governante da comunidade bruxa em geral. Mesmo antes de enfrentar Grindelwald, Dumbledore recebeu vários convites para ser ministro da magia, mas ele nunca aceitou porque ele tinha medo que, ao aceitar esse cargo, sua sede pelo poder pudesse retornar. Ele passou a vida inteira lutando contra esse traço de seu caráter. E ele conta isso para Harry quando ele encontra o garoto no lugar que parecia ser King's Cross, lá em Relíquias da Morte. Vejam só. Entre mentes, me ofereceram o posto de ministro da magia, não uma, mas várias vezes, disse Dumbledore. Naturalmente recusei. Aprendera que não seria confiável se tivesse o poder em minhas mãos. Mas o senhor teria sido melhor, muito melhor do que Fudge ou Scringeour, exclamou Harry. Teria? Perguntou Dumbledore abatido. Não estou muito seguro. Na adolescência, eu tinha comprovado que o poder era a minha fraqueza e a minha tentação. É uma coisa curiosa, Harry, mas talvez os que têm maior talento para o poder sejam os que nunca o buscaram. Pessoas como você, a quem empurram a liderança e que aceitam o manto do poder porque devem, e descobrem, para sua surpresa, que lhes cai bem. Eu estava mais seguro em Hogwarts. Acho que fui um bom professor. O senhor foi o melhor, disse Harry. Por fim, Dumbledore acabou enfrentando Grindelwald num duelo lendário em 1945. Eles eram os mais poderosos bruxos da época, os únicos a estarem em par de igualdade. Eram dois dos bruxos mais poderosos de todos os tempos, frente a frente. Dumbledore saiu vencedor e Grindelwald foi aprisionado em sua própria fortaleza, o castelo de Nurmengard. Vejam só o que Dumbledore contou a Harry sobre isso. Enquanto eu me ocupava com o ensino de jovens bruxos, Grindelwald estava reunindo um exército. Diziam que tinha medo de mim, e talvez fosse verdade, mas teria menos do que eu tinha dele. Ah, não de morrer, explicou Dumbledore em resposta ao olhar indagador de Harry. Não do que ele pudesse me fazer usando a magia. Eu sabia que nos equiparávamos. Talvez eu fosse até um tantinho mais talentoso. Eu temia a verdade, entende? Eu nunca soube qual de nós, naquela última luta horrenda, havia realmente lançado o feitiço que matara minha irmã. Você pode me chamar de covarde, e teria razão. Harry, eu temia mais que tudo o conhecimento de que fora eu o causador de sua morte. Não apenas por causa da minha arrogância e estupidez, mas que eu, de fato, tivesse dado o golpe que lhe tirara a vida. Acho que ele sabia disso, acho que sabia o que me apavorava. Adiei o confronto com ele até que finalmente fosse demasiado vergonhoso resistir por mais tempo. As pessoas estavam morrendo e ele parecia irrefreável, e tive que fazer o que pude. Bem, você sabe o que aconteceu a seguir.
Ganhei o duelo, ganhei a varinha. Então, com relação às ações de Dumbledore com Grindelwald na juventude, esses trechos da conversa que ele teve com Harry deixam claro que ele realmente reconheceu seu erro e aprendeu a lição. E o fato dele sempre recusar o cargo de Ministro da Magia mostra que ele estava comprometido a não cometer os mesmos erros novamente, inclusive enfrentando o seu amor antigo, o seu aliado nos tempos em que seu juízo não estava no lugar ideal. De qualquer forma, eu acredito que toda a análise completa e mais aprofundada de uma obra de fantasia ou de qualquer obra que seja, precisa levar em consideração aquilo que seu autor ou autora falou a respeito dela. O que eu estou querendo dizer é que, na minha opinião, qualquer análise de uma obra que não leve em consideração o que seu autor ou autora disse, deixa de ser uma análise completa. Sacaram? Então, vamos considerar o que a própria autora de Harry Potter disse sobre o caráter de Alvo Dumbledore. Vejam só o que a J.K. Rowling disse sobre isso. Eu amei escrever sobre Dumbledore, e Dumbledore é o epítome da bondade. Vocês sabem o que significa o substantivo epítome? Vocês já ouviram essa palavra antes? Então, epítome é o resumo de uma teoria, ciência ou doutrina, e representa aquilo que resume e simboliza ou que serve como modelo de alguma coisa. Ou seja, em outras palavras, o que a autora disse é que Dumbledore é a personificação da bondade. Em Harry Potter, o personagem dele representa aquilo que é bom. Pelo menos foi isso que ela quis transmitir para os leitores e fãs da série. Em Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, nós tivemos mais uma evidência dessa bondade de Dumbledore. Isso aconteceu quando Qilin se curvou diante dele para o escolher como o novo cacique supremo, mesmo sem que ele tivesse se candidatado ao cargo. É claro que naquela ocasião Dumbledore recusou o cargo. Agora, o ponto aqui é que os Qilins são criaturas mágicas muito raras e estão entre as criaturas mais amadas do mundo bruxo porque eles conseguem ver a alma das pessoas. Se uma pessoa fosse boa e digna, os Qilins eram capazes de ver isso, assim como também eram capazes de ver se uma pessoa fosse cruel e de coração ruim. Durante muito tempo, os Qilins foram usados na antiga tradição da caminhada do Qilin, onde os bruxos usavam seu poder especial de ver os puros de coração para escolher o próximo cacique supremo da Confederação Internacional dos Bruxos. É claro que, como Eulalie Hicks explicou, quase ninguém possui o coração realmente puro, não importa o quão bom tente ser. Porém, quando os Qilins estão diante de alguém que tem o coração realmente bom, eles se curvam para essa pessoa. Portanto, quando o Qilin se curvou diante de Dumbledore, isso foi uma prova conclusiva de que ele realmente havia se arrependido das visões erradas que teve no passado. Isso foi uma afirmação de que realmente ele tinha o coração bom.